Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. É um prazer, é uma alegria, é um contentamento muito grande no meu coração poder estar aqui de volta a esta querida igreja para cooperar com o nosso amado companheiro, pastor Daniel Cruz. Nós aprendemos a admirar esse servo de Deus ao longo dos anos, sua família, Maria de Lourdes. Deus abençoe grandiosamente os obreiros aqui, pastor Luiz Carlos, todos os obreiros. Não vou citar nomes para não me esquecer de alguns, mas saudando os dois aqui, citando o nome dos dois, nós estamos saudando todos os amados irmãos. Também a irmã Cida, que nos fez o convite para estar aqui, e quando ela nos convidara e pediu com respeito: olha, vocês têm um grupo assim, falei: sim, nós temos. Eu vou conversar com a irmã Odete. Aí logo passei o número do telefone para a irmã Cida. Ela contactou-se com a irmã Odete e deu realmente certo. Nós aqui estamos glorificando o nome de Jesus. Parabéns, queridas irmãs, pelo trabalho. Parabéns mesmo. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, e sempre esse propósito de orarem, buscarem a presença de Deus, porque o Senhor é aquele que é digno de ser louvado, ser adorado, ser glorificado. Eu quero convidá-los para que abramos junto as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 25, já foi lido nesta noite. Estaremos lendo versículo 8 e versículo 9, dois versículos para a nossa meditação nesta noite. Aleluia! Parabéns pelo uniforme, as irmãs trajadas de branco, com a flor vermelha, simbolizando o sangue de Jesus. Deus nos abençoe poderosamente. Mateus 25, versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Orem comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos na tua presença, te adorando, te glorificando, ouvindo maravilhosos cânticos que têm falado ao nosso coração. Agora, Deus, continua falando conosco pela tua palavra, continua falando conosco pelo teu Espírito. Venha revelar-nos as bênçãos e o poder do teu Espírito Santo, Pai. Assim nos abençoa grandemente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estejam sentados, queridos. Amados, ao observarmos este texto tão maravilhoso, e observar toda a parábola, todos os versículos que Jesus realmente mencionou nessa parábola das 10 virgens, podemos tirar muitas lições importantes, mormente nos dias que estamos vivendo, porque estamos vivendo dias semelhantes a esta parábola que contada por Jesus. Estamos vivendo momentos que nos parece que estamos até observando isto a cada instante da vida. Mas, sobretudo, sabemos que ainda há um bradar do Espírito Santo de Deus no meio da igreja do Senhor, nos despertando, nos orientando para que as nossas lâmpadas estejam sempre acesas, aguardando a volta do maravilhoso noivo que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ao contar essa parábola, ele estava contando algo importante para os seus discípulos, para aqueles que o rodeavam, para aqueles que estavam próximo de si, contando algo não desconhecido. Ele estava contando uma prática muito conhecida em Israel, que era a prática do casamento. Quando se fazia um casamento, ali, amados, o noivo ficava em um lugar distante, a noiva ia para uma outra casa, uma outra região. Ela convidava as suas damas de honra, ela convidava aquelas moças para que pudessem estarem com ela naquela casa. O noivo vinha de muito longe, era costume em Israel. Se você ler a Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento esse caso
acontecendo em alguns textos sagrados. E agora, aqui Jesus conta, mostrando, simbolizando o reino dos céus. Ele disse: olha, o reino dos céus é semelhante às virgens, 10 virgens que foram esperar o esposo. Agora, aquele esposo não era para aquelas 10 virgens, era para uma virgem. Aquelas 10 eram damas de honra. Se vocês lerem no Salmo 45, nós vamos entender isso que Jesus aqui explica. Ali estava aquele noivo na distância, ele vinha com seus companheiros, ele vinha com seus amigos, parando de quando em quando, e de repente ele chegava de súbito aonde encontrava-se a noiva e também aquelas damas de honra que ali estavam. E quando aquele noivo aproximava da casa, os seus amigos, os amigos do noivo, bradavam e gritavam em alta voz, dizendo: aí vem o esposo. E quando gritava, a moça que estava lá aguardando, esperando que o seu moço, que o seu esposo, que o seu noivo chegasse, ela ficava realmente feliz, muito alegre. E aquelas damas de honra, elas tinham que obrigatoriamente estarem com as lâmpadas acesas, aquelas lamparinas acesas, porque o noivo ia chegar. E quando o noivo chegava, entrava a casa, os amigos do noivo iam embora, e aquelas moças conduziam aquela noiva a um determinado departamento, a um quarto, e ali ela encontrava-se com o seu esposo. É uma coisa interessante. Salomão, ao escrever em Eclesiastes, ele nos diz o seguinte: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Amados, nós sabemos que há uma sala do banquete aguardando a noiva, aguardando o noivo, aguardando a igreja, e o Senhor nos levará nesse lugar aonde estaremos glorificando o seu nome, vivendo com ele para sempre. Aleluia! E Jesus, aquele conta isto, então ele narra muito bem, ele dizendo a respeito dessas moças. Agora é interessante observarmos aqui, ele disse de 10, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Eles, outra tradução diz insensatas, outra tradução diz de aquelas que não se cuidavam, descuidada, eram aquelas jovens. E aqui parece que nos faz pensar, amados, até em algo parecido nos dias que vivemos. Por mais que quando nós lemos sobre alguns teólogos, eles registram que não quer dizer nada com a igreja nos dias atuais. Eles dizem que esse texto não tem nada a ver com a igreja hoje, mas eu creio que é um despertamento para a igreja. A igreja precisa estar preparada, porque Cristo está voltando. Ele está vindo para nos levar à sua eterna glória. Então Jesus, ele narra a respeito dessas moças que esperavam um noivo, que esperava um esposo, estavam aguardando. E aqui no versículo 8, versículo 9, é onde nós vamos embasar a nossa mensagem desta noite, onde vamos falar a respeito do contraste desses dois grupos de virgens, mostrando por que elas pediram azeite e por que as prudentes negaram dar-lhe o azeite. Amados, nós precisamos nos dias atuais estarmos com o nosso vaso preparado, cheio de azeite, pronto, aguardando o noivo, porque não sabemos qual é a hora que ele vai voltar. Aleluia! Uma coisa a igreja sabe, outra coisa a igreja não sabe. A coisa que a igreja sabe é que Jesus vai voltar. Quantos sabem que ele vai voltar? A outra coisa que a igreja não sabe é quando ele vai voltar. Você sabe quando ele vai voltar? Os pastores sabem quando Jesus vai voltar? De absoluto nós não sabemos, mas uma coisa sabemos: o Senhor vai voltar para levar o seu povo. Aleluia! Alguém tem marcado a vinda de Jesus, tem se decepcionado, tem passado vergonha, marcando a vinda de Jesus, sofre vexames, mas nós não marcamos, nós esperamos, porque ele pode vir a qualquer momento.
Eu estou esperando essa volta gloriosa do Senhor Jesus. Ele virá e nos levará aos céus para vivermos com Ele eternamente. Muito bem, essas ordens foram, todas 10 tinham lâmpadas. Todas 10 tinham lâmpadas. Todas 10 tinham azeite nas lâmpadas. Todas 10 tinham azeite na lâmpada. Então observaram isso? Todas 10 tinham lâmpadas. Todas 10 tinham azeite na lâmpada. Agora a diferença é que as prudentes levaram azeite separado. Tinha uma vasilha com azeite, tinha azeite de reserva, tinha azeite guardado, tinha azeite pronto. As imprudentes, não, eu não vou levar de maneira nenhuma, basta o azeite que está na lâmpada, porque sempre o horário do noivo chegar, na história de Israel, se você ler José, você vai entender, sempre era entre as 22 horas, no máximo até as 23 horas, mas aquele dia o noivo tardou. O noivo tardou de vir, o noivo demorou, o noivo não chegou, o noivo demorou de chegar, e o desespero daquelas moças aguardando. Agora vejam, a Bíblia diz que todas 10 dormiram, não foram só as imprudentes, todas 10, as prudentes e as imprudentes dormiram, nenhuma ficou acordada, todas 10 dormiram, todas 10 cochilaram, adormeceram. Agora, todas 10 se acordaram ao ouvir o grito, aí vem o esposo. Aleluia. Amados, esse grito, a igreja breve vai ouvir. O mundo não ouvirá, o mundo não vai ouvir o grito, mas a igreja vai ouvir a chamada, e nós sairemos daqui, subiremos ao encontro do Senhor, sairemos dessa terra, seremos transformados e estaremos vivendo eternamente com o Senhor nosso Deus. Todas 10 ouviram, todas 10 pegaram a lâmpada, cada uma pegou a sua lâmpada em particular. Ao pegar a lâmpada, cada uma pegando a sua lâmpada, as imprudentes observaram que faltavam azeite. Faltava azeite, as suas lâmpadas se apagavam, e não podia estar com a lâmpada apagada quando o noivo chegasse. O noivo tinha que chegar e estar aquelas moças no cortejo nupcial com lâmpadas acesas.